o exemplo dos pastores evangélicos, como a Assembleia de Deus, sob os seus liderados, é como o exemplo do criador de perus. O criatório de perus é aquelas avezinhas todas infladas, com as caudas todas em forma de leque, andando de um lado para o outro, reunidos. E quando o cara dá um grito, um assovio, eles fazem glu, 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 glu. E parece muito com a forma como esses líderes espertos cuidam das suas aves, ou no caso aí, já que não são águias, são mais para perus, seria o quê? As suas ovelhas, o seu povo. Eles dão um grito no púlpito, e ao dar o grito, todo mundo fala cantariando a labaixéria ou glu-glu-glu, ou qualquer coisa. E aí é o efeito manada, todo mundo está contagiado com esse barulho, com tudo isso, e eles sentem que é o Espírito Santo. Mas todos os cultos são feitos, não é da forma racional, como Paulo falou, e nem como Jesus falou. Jesus disse para a samaritana que era em espírito. Não tinha palma, não tinha dança, não era no templo, nem era no monte, era dentro do ser. Era no cérebro, era aqui, entendendo que o Criador ele é, e não tem ninguém acima dele. E ele tudo pode. Seria isso. Mas aí, já que as pessoas seguem para o templo, como o boi segue o seu dono, ou o jumento vai para a manjedoura que o seu dono está chamando, e como animais são treinados, esse povo vive como se for animal. E quando se fala de animal, caiu uma caixinha aqui do estoque, uma caixinha, nada demais. E quando se fala sobre animais, a tipologia bíblica sempre caracteriza o crente como ovelha, por exemplo, o Espírito Santo como pombo, como a pombinha por causa da sua pureza, da sua simplicidade, e vai por aí afora, né? Então é isso aí. Se você dá um grito ou um assovio, onde tem um criatório de perus, eles vão reagirem. E é isso que acontece nas igrejas. O cara pode ter saído do motel, o cara pode ter saído da quadrilha lá, onde estava tramitando lá o esquema, o roubo, e botar paletó e gravata, mas na hora que ele der um grito, todo mundo diz, homem de Deus, Deus está usando ele, é um servo do Criador, olha como é inflamado pelo Espírito Santo. Eu estou duvidando que esse comportamento seja da igreja de Jesus, não pode. Desde que eu aceitei a fé, que eu vejo gente abestalhada, pessoas humilhadas. Eu conheço parentes aqui, eu não vou citar nome. Recentemente eu estava conversando com o esposo de uma prima minha, e ele citou 2 nomes de parentes meus, dizendo que são escravos que trabalham para homens, que não ganham nada, que não recebem nada, mas que estão lá, trabalhando abnegadamente, como se fosse para Deus, mas é para homens. Mas na hora que vacilar, os homens é quem vão puxar o tapete deles, e que vão botar eles de molho. Não é Deus, porque não é a Deus que estão servindo. Eu lembro aqui, sobre o exemplo dos perus, quando eu fui com o pastor Carlos, da Assembleia de Deus de Madureira de Osasco, até a igreja do pastor Massinho, parece que era na rua Inocêncio Seráfico, lá em Carapicuíba. E antes do culto, ele falando, olha, a forma que eu toquei na igreja, eu peguei o exemplo da viúva de Naim, e eu fiz o esboço, eu preparei, vai dar certo. Aí eu falei o seguinte, eu deixei para falar o seguinte, Jesus parou e disse, não chores. Cara, foi uma comoção muito grande. Então ele falando, e na hora deu um gelo na minha alma, porque é isso mesmo. Eu aprendi no seminário a fazer um esboço, né? Título, põe lá o título. Depois disso, introdução, mas eu deixo a introdução para o final. Depois disso, um primeiro ponto.
Depois, aí, depois do primeiro ponto, um subponto. Um segundo subponto, o terceiro, se couber. Aí um segundo ponto. Aí um primeiro subponto, o segundo subponto, o terceiro. Ou então, depois dos subpontos, eu posso botar em ordem alfabética, A, B, C, abrindo o leque da mensagem. Um terceiro ponto, mais ou menos para encerrar o sermão. A conclusão no final, se precisar uma observação. Aí eu faço uma síntese do assunto e vou para a introdução e eu escrevo a introdução, deixo pronta para ser o primeiro passo, o degrau para entrar na mensagem. Seja... isso é mais para uma ordem temática. Tem o sermão expositivo, tem o sermão textual e tem alguns outros sermões ainda. Mas enfim, mas é isso mesmo. A pessoa que dá um grito para ver os perus cantar glu, 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 ele já sabe que eles vão reagirem. A pessoa que prepara um esboço e momentos para tocar na igreja, ele sabe que a igreja vai reagir. E no final, a igreja vai dizer, o culto foi uma bênção, aquele homem foi usado por Deus, mas não é Deus. Eu fiz muito esboço, e eu senti muitas vezes o pai me dar uma mensagem que nem estava no esboço, era outra mensagem. Mas aí quando eu falava a mensagem, mesmo que eu tinha preparado, naturalmente a emoção toma conta de todo mundo. Porque é a mesma coisa da peça do teatro. É a mesma coisa do texto do filme, decorado pelo ator. É a mesma coisa. Mas só que o medonho de tudo isso é que esse povo exerce um domínio sobre as massas e elas não questionam, porque parecem animais. Eles não questionam nada se é uma arte ou se é obra de Deus. Não é obra de Deus coisa nenhuma. Quer dizer, de Deus até pode ser, mas não é do Criador. Os deuses são cultuados em todas as civilizações. E há milhares de anos os deuses são cultuados, não é só agora. Pensa que o cristianismo, a forma de culto é agora só? Que as crenças de Adão e Eva, que as crenças do dilúvio, que as crenças que o mar abriu, que as crenças que a serpente falou, pensa que de agora? Não. Isso é milhares de anos, já tem essas crenças, essas coisas aí. Então o povo obedece sem questionar, não questiona nada. O povo é levado só pela emoção e acha que é espiritual. Os líderes reinam através disso. É um povo pacato, é um povo manso, é um povo ensinado a ficar quieto. Se alguém questionar, é tido como rebelde, como pecador, como é punido para que não chame atenção. É mantido esse povo no aprisco, né? E Jesus veio para tirar o povo do aprisco. Os líderes, eles lideram pelo medo. Eu lembro que sempre que eu ia conversar com os pastores presidentes ou da diretoria, a minha esposa tremia na base. Ela dizia, esse povo olha a gente, olha, eu tenho medo deles queimarem a gente, ela dizia. Eu falei, não, eles não podem queimar nada, só se você der lugar. É igual a Satanás, se você não der lugar, ele não te pega. Não tem essa, né? Eu lembro do pastor Olímpio de Itaiçaba dizendo, ei filho, não fica no meio desses homens não, que eles vão te queimar. Eu falei, não, eu estava lá, porque foi o vice-presidente que me chamou. Então, assim, o pessoal tem medo. O pessoal tem medo. Sem nem dizer que os líderes prometem que quem não frequenta a igreja é uma brasa que se apaga, que quem não der dízimo será atingido pelo cortador, migrador, assolador, devorador e destruidor, e que não vai para o céu e não será arrebatado e não pode tomar ceia, e é desobediente, é ladrão, e ladrão não tem parte no reino dos céus. Distorcendo toda a escritura, porque Malaquias, capítulo 2, o contexto de capítulo 3 diz, esta palavra é para vós, sacerdotes. E os sacerdotes roubavam porque não partiam com os carentes. E não era ouro e prata que ele falava ali imediatamente, ele falava que o que devia ser partido era comida, mas aqueles homens, além dos levitas, que já era a tribo de Judá, já tinham prata e ouro na alça da bolsa. Vós me roubais nos dízimos e ofertas alçadas das asas, né, que estava na mão deles, e não partia. Mas já a igreja primitiva fez diferente. Quando levaram o valor de propriedades vendidas, eles repartiram a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então a igreja primitiva não roubava, era a igreja de Deus. Essa outra igreja de hoje que não reparte, são só para os líderes,
não é a igreja de Deus, não é a igreja de Jesus. Seja Deus e Amor, seja universal, seja mundial, seja assembleia, seja batista, seja presbiteriana, wesleyana, seja metodista, seja do evangelho quadrangular, seja a que for, se não reparte, não é igreja primitiva, portanto não é de Jesus. É igreja de fariseus, de líderes, que estão enganando as pessoas. Palavras do pastor Frank Lima, que 8 anos foi o pastor mais novo da Assembleia de Deus, Ministério Belém, que é templo central aqui no Ceará. Muito bem. Então, liderando pelo medo, eu lembro que quando em 2014 eu não queria mais fazer parte da convenção aqui do Ceará, que eu estava me filiando de novo, eu vinha de São Paulo, eu chamei o meu irmão mais novo e fui falar com um idiota, um líder patético, que estava dirigindo a igreja aqui. E quando eu disse a ele, eu pedi a ele para avisar os líderes que eu não ia mais nas reuniões, não queria mais fazer parte. Aí ele mas você não pode ficar só, fique ligado numa convenção. Eu falei, mas se eu estou deixando de querer ficar ligado na Coneadec aqui, na CJDB, que convenção iria me ligar mais? Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você é inconstante, você... O cara não me conhece, não conhece nem a minha vida, minha trajetória. Ele, você é inconstante, você pregou em Camboriú, estava um sucesso, saiu de lá, não sei o que aconteceu. Eu falei, mas você sabe o que aconteceu? Eu falei para você. O bicho era tão hipócrita que eu falei para ele que a maçonaria estava em peso lá, oferecendo 100 mil a pregadores. Eu disse que a mocidade gritou, pastor Frank, você é a bola da vez. Que uns caras lá perguntaram para mim se eu conhecia símbolos, e eu falei dos símbolos que estavam lá, que eu preguei contra a maçonaria, que eu cheguei a me esconder, que um grupo de homens procurou um amigo meu, procurando por mim, armados. Que tinha um cara chamado Marcão que chegou com o farol em cima da gente de madrugada, abriu a camisa e mostrou o 38 e disse, eu sou o guarda pessoal do pastor Reuel. Ele sabia de tudo, ele dizia, não sei por que você deixou de ir para Camboriú. Então, esse tipo de lixo que está nas lideranças, nas igrejas, na Assembleia de Deus, hipócritas. Aí depois estava conversando com Chagas Sobrinho. Chagas Sobrinho dizendo que tinha amigo lá em Camboriú e que lá era o trono de Satanás, e ele também, e conversando, não, a gente sabe que é mesmo. Aí olhou para minha esposa que estava lá e disse, mas a igreja não pode saber disso. É um povo hipócrita, mas através do medo, eles dominam as pessoas, né? Então, o que acontece? Esse idiota aqui, ele ficava dizendo, para obedecer às autoridades, Muitas vezes eu ouvi ele dizendo, o presidente da convenção está tendo trabalho com os pastores e eu tenho de reunir os pastores para dar poder ao homem. Tem de dar poder ao homem. Aprender a falar direito, analfabeto. Dá poder ao homem. Não tem homem nenhum que possa ficar feliz administrando convenções. É tudo uma corrupção. A briga é por dinheiro, cara. A briga é por dinheiro. Eu estava lá, eu sei que é assim. Eu sei que é dessa forma. Eu sempre fui da Assembleia. Desde 16 anos até 38 eu estava lá dentro. Eu fui o líder mais novo, 8 anos. Mais de 10 anos fui pregador itinerante, eu sei como é. Mas é que você pode se zangar, pode ser hater, pode xingar, falar o que for. Mas não tem jeito, a verdade é a verdade. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Falando de medo, que os líderes lideram pelo medo, eu lembro, já mencionei aqui no outro vídeo, eu fui até a casa do pastor presidente na época, Sebastião Mendes Pereira, minha esposa e eu. Ela era da casa dele, era amiga das filhas dele. E eu pedi uma audiência com os pastores na mesa diretora, e ele falou, você vai comigo lá, você pode falar. E quando eu questionei umas coisas, eu conversei com eles, tinha um evangelista chamado Nicanor Sucupira, que estava tremendo no banco, e disse, meu irmão, você agora se acabou. Eu falei, não, foi você que se acabou, eu não. Ninguém pode falar com esses homens. Eu falei, pode. Eu falei. E eu não tive problema com isso. Eu tinha de conversar mesmo, porque tinha uns obreiros chatos, tinha um secretário lá chamado Adonias Ângelo. O bichinho era pequeno, o tamanhozinho dele, mas pensa num cara chato, nojento. Ô bicho chato aquele homem. Ele olhava pra gente com um olhar de juiz, querendo perscrutar, fazer raio-x da gente, exigindo mundos e fundos. Também, né, meu irmão?
É isso que dá essa coisa de hierarquia, de liderança, dessas coisas aí. É tudo uma nojeira, rapaz. Isso não tem nada a ver com o reinado do Criador. O Criador não tem esse modelo de hierarquia. Não, mas tem o arcanjo Miguel, aí tem os serafins, e tem os querubins, e tem os anjos. Não, 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 não. Foi vocês que fizeram esse negócio de hierarquia. Não tem esse negócio aí, não. Não. A hierarquia é lá na maçonaria, nas igrejas. O Criador não é dessa forma, não. Tá bom? Não tem isso aí, não. Pode tirar da sua cabecinha esse negócio de hierarquia, viu? Concluindo. Eu lembro que eu estava em Morada Nova e estava me filiando para ficar congregando com Severino Ferreira de Lucena e viajando pelo Brasil. E ele mandou a carta lá para a convenção, que ele é membro aqui do Ceará, pedindo para renovar a minha carteira da CGADB. Aí o Adonias Ângelo Barros, o secretário Barroso, não faço não, né? Então, esse tipo de líder chato, eu ouvi outras pessoas dizendo que ele era chato. Eu não podia ficar com essas aberrações sobre a minha vida, ficar tentando adular. Eu nunca fui de adular nem de bajular esse tipo de gente, cara. Eu nasci para ser o meu patrão, não ter patrão para ficar puxando o saco, ficar obedecendo. Eu, diante de homens, eu falei, o meu irmão mais velho teve um embate comigo recentemente, que ele não me conhecia. A gente morou separados, só ficamos juntos até adolescência, até 15 anos, 14 anos. Depois ele morou separado de mim e não me conhecia. E aí ele veio reclamando por causa do canal, que não conhecia, e reclamando dos meus vídeos sem nem conhecer. E aí eu tive um embate com ele, porque aí é o seguinte, meu irmão. Eu perante homem... é narina com narina, nariz com nariz. É assim, ó. Eu respeito e sou humilde com homens, mas humilhado só perante o Criador. Eu não aceito homem nenhum vir me humilhar. Mas esse povo que está servindo nessa servidão, com esse jugo pesado no pescoço que Jesus disse: vinde a mim quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Estão sendo humilhados por homens. Homem, eu posso honrá-lo se ele é digno de honra. Posso ouvi-lo, aprender e agradecê-lo, posso ser recíproco, somar com ele, dialogar com ele. Nós podemos ter debates a níveis de ideias. Eu respeito o homem, ele pode ser inimigo. Acho que o respeito ele deve ser mantido entre amigos e inimigos. Se é inimigo, tem de ficar do lado de lá e eu do lado de cá. Cada um na sua tem de respeitar os limites, entendeu? Agora, humilhado perante homem, eu não aceito ficar jamais. Não, eu não posso viver na terra humilhado por homem nenhum. Eu devo amar os homens. Amar, somente. Agora, humilhação só perante o Criador. Mas esse povo vive humilhado. Esse povo faz tudo o que o líder diz e só tem um direito. É igual o sistema nazista. É igual na Bulgária e na Romênia, aonde Richard Wurmbrand esteve preso 14 anos. Os homens eram torturados e quando eram soltos, louvavam o sistema. Elogiavam os homens e diziam: aprendi a ser mais homens. Alguns que foram presos na chamada ditadura militar, aqui no Brasil, depois de torturas que sofreram, alguns disseram: foi bom, eu aprendi a ser mais homem. Para os diabos com essa doutrina. Os homens é para ser amados e não ser humilhados, e eu devo amar, mas me humilhar perante homem nenhum, não. O que passar de mim é podre. Eu não aceito isso. Entendeu? Então, as lideranças dos pastores das igrejas aqui na Terra são leis terrenas. Os documentos são tudo terrenos. Inclusive, repito, os documentos das igrejas, alguns têm símbolos maçônicos. Inclusive, a credencial da Convenção Geral. Eu sei que a mais antiguinha que eu não renovei, tinha o M de maçom e tinha a pirâmide ali, mostrando as origens da Assembleia de Deus, que você, com a emoção e com os trejeitos, com o barulho, com os glu-glu que você escuta, você acredita que é Deus que está lá. É Deus, mas não é o Criador. É Deus Dete, é Deus Eni, é Deus Ineide, é Deus Imar, é Deus Uite, é Deus Alino, é Deus Ineide. Sim, e é Deus, só não é o Criador. Então é isso aí. Que o nosso mandamento seja o mandamento do amor. Quero que você escute essa reflexão do pastor Caio Fábio. Dá para rir e ao mesmo tempo dá para tentar ficar livre disso. É isso. Grande abraço, tamo juntos. Eu queria que você visse essas imagens e você pensasse em você. Você sendo pastoreado até o dia de hoje, você frequentando a igreja, você sendo doutrinado,
você concordando com que os homens de Deus, os homens da benção, falaram para você até hoje, Eliandros Cantores. E você, ó, ali, ó, lúcido, lucidíssimo. Assista você na Assembleia da Lucidez. Não, será? Isso é muito bom. É isso aí. O pregador fala aqui, ó. Pregador Jesus fala... cura! Jesus batiza e enche do poder. Porque eu vos digo que Jesus está aqui hoje. Meu Deus do céu. Quem der o dízimo prosperará 1000 vezes no dia de hoje. Olha aí. Oh, aleluia. Ô, Caio, Oh, glórias. Caio, É. tem que ressaltar pro pessoal que isso aí não é uma igreja. Não é uma igreja, ainda não. Ainda não. Mas olha, se chegar aquela galinha ungida, tem uma galinha ungida por aí que Tem uma galinha que prega, que fala em línguas de profetiza, converte o galinheiro todo. Mas não é uma igreja ainda. Tem que avisar, gente, isso aí não é uma igreja. Não é, mas porque anda muito parecido. E eu quero que você se identifique nessa assembleia aí. Onde está você? Isso. Hein? Agora, o do lado de cá é que é uma coisa séria também, sabe por quê? Porque tem um monte de gente. Tem um monte de gente. Se o meu amigo cantor gospel, que não se converte nunca, estivesse aqui com a gente hoje, ele iria saber que do lado de cá da cerca, atrás do palco, atrás da marcha para Jesus, Sim. atrás dos eventos, atrás da tela, atrás da tela, é assim que a moçada fica, rindo, brincando, galhofando. Vamos lá, conforme o Macedo ensinou no passado, vamos tirar dinheiro dos crentes, ou dá ou desce. É assim, a aula é essa. E do lado de lá estão os consagrados. todo mundo fazendo glu-glu pra ele. Glu-glu-glu-glu. Lá estão os piedosos, o pessoal da submissão espiritual, são os membros das células, que também contribuem com as cédulas. Igreja em cédulas. Igrejas em cédulas, igrejas em milhos. Aí essas igrejas de milhões. Milhões. Muitos milhões. E me diga, amigo, você faz parte disso aí? Hein? Quem é você nessa assembleia? Do glu, onde o cara diz: porque o diabo veio hoje aqui, irmãos. Aí todo mundo glu. E ele veio destruir, irmãos. Aí o povo glu. E vai pegar todo mundo que não tiver dando dinheiro, irmãos. Glu. É. Glu. É, glu. Quem é você na assembleia do glu? O pessoal tá falando em línguas, né? Glu. Fala, irmão. Glu. Começa a falar só do glu. Vamos lá, irmãos. Agora, glu. Oh, aleluia. É, e aí o povo e o pessoal aqui contando a grana e dizendo que benção essa igreja. Benção. Que benção esse ministério. Que benção o melhor. O melhor. E esse povo é um povo tão consagrado. A gente não pode nem dizer nada que eles dizem logo. Glu a Deus. Não é glória a Deus, é glu a Deus. Glu, aleluia. É, glu, aleluia.
Ah, meu amigo. Me deu um G, me deu um U, me deu um L, me deu outro Gulu. Me deu Gulu, 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 Gulu. Aí tá lá o cara dizendo: agora eu estou consagrado porque me retardei. Fui ungido com essa unção de Ace Ventura. Ace Ventura? De Ace Ventura. Quando Jimmy Carrey vai pro culto, ele vira Ace Ventura. E quando ele fica muito hipócrita, ele vira a máscara. Mas quando ele se torna líder espiritual, carismático, gospel, ele se torna a máscara, o Jimmy Carrey. Mas é a espiritualidade que a gente vê tomando conta da alma das pessoas, matando uma geração inteira. Como se já não bastasse o processo de trituração, de iniquidades diversas se multiplicando em volta do planeta, e que vai esfriando o amor de quase todos, ainda tem essa espiritualidade da anulação da mente, da morte do raciocínio, da reflexão, do sentimento, da percepção, do bom senso. Bom senso é pecado, sabedoria é tolice. Tudo que é de Deus tem que ser translocado, amalucado, tem que não fazer sentido para ser de Deus. Ora, os que vocês viram no início do programa matando pessoas em outros lugares do mundo são os que também pensam do mesmo modo, que para ser de Deus não precisa fazer sentido não, porque o sentido já acabou, a vida já acabou, tudo já morreu. É só uma outra forma de zerificar a alma, de fazer da pessoa um discípulo de um Hamas, que não é um grupo terrorista, é só um grupo religioso terrorista, porque pratica terror contra a alma, terror contra a mente. Cria diabos o dia inteiro à sua volta. Então você é um dos filhos do Hamas, filhos do medo, filhos do terror, filhos do pânico. Quer falar, quer conversar? É agora. Jesus não é comigo, é contigo, é com teu espírito. Se tu tens interesse em converteres pessoas a ti, ao Evangelho, eu não tenho que pular, nem gritar, nem esbravejar. Eu não tenho que ser nada, eu só não tenho que atrapalhar. Eu te imploro que em volta da terra tu esteja gerando espírito de confissão, de quebrantamento, de muita confissão sincera, de abandono, de engano, de ódio, de raiva, de pecado, de ira, de amargura, de direito adquirido, a raiva, a vingança, a ir às forras. Que o Espírito Santo vença toda essa diabrice na alma de centenas e milhares de pessoas agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Caio, estamos sendo obrigados a obedecer à liderança da Assembleia com risco de perder nossos cargos. Você está fazendo agora, está falando sobre isso. Isso. Caso não venhamos a votar nos candidatos da denominação. Esses dias um pastor pioneiro da igreja que você deve conhecer foi expulso na frente de todos por não concordar, aceitar isso. Não sabemos mais o que fazer. Qual eu não entendi, brother. Leia, por favor, mais pausada. Outro dia um pastor... um pastor pioneiro da igreja que você deve conhecer foi expulso na frente de todos por não concordar e não aceitar isso. Pelo amor de Deus, Caio, não sabemos mais o que fazer. Nos dê uma orientação. O que? Vai entregar cargo? Entrega, né? Cargo? É o que você está falando, né? Pelo amor de Deus, entrega esse negócio. O que é cargo? Ai, meu Deus, é cargo. Carga de homens para homem. O que é isso, gente? Imagina se o Criador do Universo deu um cargo para você. Te deu vida. Te deu cargo.
Ai, meu Deus, a gente tem que começar a propor o pessoal para cultuar Baal. Ser um deus de região, um deus de geografia, um deus de cargo. Esses deuses pagãos da antiguidade estão mais adequados do que o eterno, o Criador dos céus, aquele que não se cansa nem se fatiga, aquele a quem não se pode esquadrinhar o entendimento, em quem todas as coisas existem e subsistem. Meu Deus, se é dele que estamos falando, não há cargos a serem considerados. A gente está falando de vida, de glória, de compreensão, de amor, de fé, de transcendência, de prática da piedade no mundo, de vazarmos uma bondade, uma radiância, uma fragrância, um perfume de Deus entre os homens, onde quer que a gente vá, livremente, sem um telhado na cabeça, sob a lua, sob o sol, andando como espírito, entrando e saindo dos becos, das vielas, das ruas, das avenidas, nos caminhos da existência, cheios do Espírito de Deus. Se é do Deus do universo que a gente está falando e de como Ele desejaria que os homens vivessem com os homens e na criação, se estaria falando exclusivamente do trato do homem para com a natureza, para com a chuva, a água, o lixo, a saúde do próximo, o bem do outro, a equanimidade relacional. Se a gente estivesse de fato falando do Deus Supremo, do Deus da vida, nós estaríamos abrindo mão de nacionalismos, de cultos etnicistas, estaríamos abrindo mão de toda a parede de divisão e de separação, e aceitaríamos a nossa convergência absoluta nele, o que faz todas as demais separações serem circunstancialidades de tingimento de pele, nada mais do que isso. Agora, se não é do Deus eterno que se está falando, vamos logo de vez admitir que a gente está falando de Astarote, de Baal, de um Deus de região, Deus dos evangélicos, Deus dos cristãos, Deus de Israel, Deus dos palestinos, Deus de uns contra os outros. Sim. Aí, meu Deus, a gente está falando dos anjos, a gente está falando dos deuses dos povos, a gente está falando dos alienígenas do passado, a gente está falando dos nefilins, a gente está falando dos Benai Elohim. Esses que são os deusezinhos, dos controles imediatos. Ou a gente está falando dos demônios geográficos que dizem a Jesus: não nos mandes para fora do país. Se tu nos expulsas, não nos mandes para fora do país. Como os demônios do Gadareno disseram, de acordo com a narrativa de Marcos, a gente estaria falando de um ente assim regionalizável, de um Deus de Abim desse tamanho. Agora, se nós estamos falando do Deus que é amor, aí onde é que entra cargo, meu irmão? O cargo já está entregue, deposto. Fui, me levantei com Abraão, eu e Abraão, sem saber para onde ia. Imagina o cargo que Abraão deixou para trás, hein? Em Ur dos Caldeus. E Moisés, que deixou o cargo de filho da filha de Faraó. Imagina se Moisés desse valor a cargo. O cargo. Não posso perder o meu cargo de filho da filha de Faraó. Serei muito útil a Deus aqui no Egito assim. Não vou abrir mão desse passaporte diplomático. E olha que era poder. E põe poder. Era power. Não era essa brincadeira de cargo da Assembleia de Deus. A parada era power. Meu querido, minha gente, vocês não entenderam ainda nada. Deponham isso, entreguem essa loucura. Olha, tá aqui, olha. Não tem valor, pega.
essas denominações não saberiam o que fazer se todo mundo compreendesse o Evangelho, chegasse e entregasse tudo. Está aqui, pega o que é teu. Nossa. Acaba. O que eles iam fazer hoje? O que esses caciques da Assembleia de Deus iriam fazer com esses cargos? Esses cargos não existem. Só existem as pessoas que se matam por causa desses cargos. E é porque as pessoas se matam por causa desses cargos é que eles têm esse poder sobre as pessoas. Que os cargos existem. Os cargos existem para as pessoas brigarem e eles controlarem quem fica com o cargo. E assim eles recebem poder. Meu Deus, ai Jesus, essa é uma igreja onde é de cargos e abrolhos. Cargos e abrolhos. Uma igreja cheia de cargos e abrolhos, como praticamente todas elas. Aí é uma tragédia, brother. É uma tragédia. Entrega tudo, minha gente, larga essa porcaria. Isso não tem nenhum valor. Tem nenhum valor. Qual é o meu cargo? Eu não tenho nem cartão. Não tenho cargo nenhum. Eu sou o Caio Fábio, filho de Caio e Laci, pai do Ciro, do Davi, do Luiz, do Lucas, da Juliana, padrasto do William, da Bruna, do Daniel. Fui marido da Alda, sou marido da Adriana. Sepultei gente a quem eu amo e tenho pegado nas mãos gente a quem eu não merecia receber como dádiva de Deus para minha família. Sobre mim há um só Senhor, há um só Deus, que é Pai de todos. Age por meio de todos e está em todos. Eu sou um pastor, não por causa de um cargo, mas por causa da alma, dos dons, do olhar, do discernimento, da palavra, da graça de Deus em mim. Isso ninguém pode tirar de mim. Ninguém. Todos já se reuniram e decretaram que isso não existia em mim. Isto está aqui. Todos disseram que essa era uma página virada e a página continua aberta sendo escrita. Ninguém tem autoridade sobre mim senão aquele que me deu. E qualquer que seja essa autoridade não é para ser imposta sobre ninguém. É apenas para ser um carisma que impressione mentes e corações com o significado simples da obediência singela ao mandamento de Jesus, que é amor e que é a prática dele entre os homens. E o resto é a mentira, é a ilusão, é a conversa fiada que foi vendida para vocês.